Oi, minha filha. Hoje eu tenho 79 anos. E ao olhar para trás, vejo que a dor de minha vida me moldou de uma forma que nunca imaginei. Mas também vejo que tudo o que vivi, o que sofri, me trouxe até aqui. Às vezes me pergunto como seria minha vida se as coisas tivessem sido diferentes. Se o tempo tivesse sido mais gentil comigo, mas sei que não vale a pena viver se lamentando. A única coisa que posso fazer agora é contar minha história, porque se a minha dor teve um propósito, talvez seja este: ensinar aos outros que há sempre um caminho para a cura. Eu só quero dizer para quem está se perguntando se esta história é real, e a resposta é sim, ela é real. Ela é a minha história. Então senta aí e vamos ouvi-la. Capítulo 1. A vida na roça. Minha vida começou em uma pequena roça, lá no interior de Mato Grosso. Era o ano de 1956. Eu era apenas uma menina de 10 anos, e a vida naquela época não era nada fácil. A casa onde vivíamos era muito simples, feita de barro e madeira, com um telhado de palha que, quando chovia, fazia a água cair em cima de nós. Eu morava com mamãe, Dona Judite, em um lugar onde o silêncio era maior do que as palavras. Nossa vida na roça era feita de trabalho duro, de luta pela terra e pelos poucos recursos que tínhamos. Eu não sabia muito sobre o que acontecia ao meu redor, só sabia que mamãe estava sempre trabalhando. Ela acordava cedo, cuidava da casa, da comida, dos animais, e eu a acompanhava, tentando aprender o que ela fazia. Quando eu tinha apenas 6 anos, meu pai, Crispiniano, tinha falecido. Eu mal me lembro dele, mas mamãe sempre falava dele com uma tristeza no olhar. Mesmo eu sendo tão pequena, eu sentia essa dor no coração dela, como se uma parte dela tivesse ido embora com ele. Depois de um tempo, mamãe conheceu um homem chamado Antônio. Ela achou que ele poderia nos ajudar, que a vida ficaria mais fácil com ele. Então, se casaram, e eu pensei que, com ele, tudo ficaria melhor. Mas logo percebi que Antônio não era o homem que eu imaginava. Ele nunca me tratou com carinho, nunca me deu um olhar de afeto e sempre me fez sentir pequena, invisível. Era uma ignorância comigo e se sentia o dono da casa. Mamãe estava sempre cansada. O trabalho na roça, os cuidados com a casa, tudo isso a consumia. Ela mal tinha tempo para mim. Eu sentia falta dela. Queria que ela me visse, me abraçasse, me dissesse que estava tudo bem. Mas ela estava sempre ocupada com os problemas da vida, e eu, sozinha, não sabia como pedir ajuda. A vida na roça era feita de trabalho. Todos os dias, mamãe e Antônio cuidavam da terra e dos animais, e eu tentava ajudar como podia. Mas no fundo, eu só queria ser criança, queria brincar, queria sentir que minha vida tinha mais cor. Mas a roça, o trabalho e o silêncio de casa não me deixavam ver muita cor na minha vida. A dor que eu sentia não vinha apenas do trabalho, mas do vazio dentro de mim. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava errado. Eu queria que ela me visse, que ela me ouvisse, mas ela estava tão distante, tão ocupada, que não fazia mais o seu papel de mãe. E assim, os anos foram passando. O som da enxada na terra, o barulho do vento nas árvores e o silêncio dentro de casa foram moldando minha vida. Antes de continuar para o capítulo que irei falar como meu padastro arruinou minha vida, eu quero saber de onde vocês estão assistindo essa história. Coloque nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo. Eu adoro saber onde minhas histórias estão chegando. Então, não deixe de me contar, viu? Vamos ver quantos lugares diferentes podemos alcançar juntos. Vou responder todo mundo que comentar. E clica no legal aqui embaixo e se inscreve se não for inscrita. Eu garanto que essa história de alguma forma ou algum capítulo vai te tocar. Por isso fica com a vovó aqui até o final, minha filha. Agora, vamos ao capítulo 2. Abusada pelo padrasto. Eu tinha 14 anos quando comecei a perceber que algo muito errado estava acontecendo. Sempre que mamãe saía para trabalhar na roça, Antônio ficava em casa. Ele começava a agir de forma estranha, a me olhar de uma maneira que eu não entendia,
mas me fazia sentir muito desconfortável e com medo. Eu tentava fugir, tentava me esconder, mas não sabia o que fazer. Certa vez, enquanto mamãe estava fora, ele me puxou pelo braço com força. Eu queria gritar, queria correr, mas ele me segurou e me levava para a cama, me forçando a fazer coisas que eu não queria. Nossa, meu Deus! É duro lembrar essas cenas, minhas queridas. Desculpa. Continuando. Ele começou a me intimidar de um jeito que me deixou paralisada de medo. Eu chorava muito, mas parecia que quanto mais eu chorava, menos ele se importava. Eu estava assustada, sem saber o que fazer ou a quem pedir ajuda. Eu queria que alguém me escutasse, mas eu me sentia tão pequena, tão sem forças. Esses momentos se repetiam algumas vezes, sempre quando mamãe saía para trabalhar. Ela ia para a roça de mandioca ou ia tirar berduega para dar aos porcos. Berduega, para quem não sabe, era um mato que tirava para dar aos porcos. Então ela sempre dizia para eu ficar em casa com Antônio para eu não tomar o sol escaldante que tinha. Eu me sentia presa, com medo de falar, com medo das consequências. A cada vez que isso acontecia, meu coração se enchia de mais medo, mas eu não conseguia entender por que ele estava fazendo isso. Eu só sabia que algo muito errado estava acontecendo e que eu precisava de ajuda, mas eu não sabia como pedir. Às vezes eu até conseguia correr e ficava pelos matos escondida até minha mãe chegar. Foi depois de ter passado por isso algumas vezes que decidi falar com mamãe. Eu precisava contar para ela o que estava acontecendo. Precisava que ela soubesse a verdade, mesmo com medo da reação dela. Eu não sabia o que esperar, mas achei que talvez ela acreditasse em mim. Quando finalmente falei com mamãe, meu coração estava acelerado. Eu contei tudo, com a esperança de que ela me ajudasse, de que ela me protegesse. Mas a reação dela não foi o que eu esperava. Ela me olhou com um olhar de dúvidas e disse que não acreditava em mim. Mamãe estava tão convencida de que eu estava mentindo que ela me acusou de inventar tudo por querer chamar atenção. Eu fiquei em choque. Como ela podia pensar isso? Como ela podia achar que eu era culpada? Ela disse que talvez eu estivesse fazendo algo errado para que ele fizesse o que estava fazendo comigo. Ela chegou até dizer que eu podia estar seduzindo ele, ou que eu estava inventando tudo para chamar a atenção. Aquelas palavras foi como um tiro no meu peito. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. Mamãe não acreditou em mim, e isso me fez sentir mais sozinha do que nunca. Eu fiquei em silêncio por muitos dias depois de falar com mamãe. A dor de não ser acreditada por ela foi maior do que qualquer outra coisa que já senti. Era como se eu estivesse presa em um lugar escuro, onde ninguém me via, onde minha verdade não importava. Antônio continuava com seu comportamento, mas eu já não tinha forças para lutar contra isso sozinha. Mamãe, que era a única pessoa que poderia me proteger, não me via mais como filha. Eu me sentia perdida. Capítulo 3. O convento. Como solução. Eu nunca imaginei que mamãe pudesse reagir assim. Depois de tudo o que eu havia passado e de ter tentado contar a verdade, ela simplesmente ficou furiosa. Não entendi o que aconteceu dentro dela. Mamãe me olhou como se eu fosse a culpada de tudo, como se o erro estivesse em mim, e não em Antônio. O choque foi tão grande que eu mal consegui entender o que estava acontecendo. Mamãe me acusou de envergonhá-la, de causar problemas na família. Ela acreditava no que Antônio dizia, e bem antes de eu contar para ela o que estava acontecendo, Antônio, já para deixar ela desacreditada de mim, ele tinha inventado para minha mãe que tinha visto eu com um menino no bairro, e naquele tempo, namorar cedo para os pais era coisa séria, e minha mãe acabou acreditando, e quando eu contei a verdade, ela colocou essa verdade contra mim. Em vez de me proteger, me acusava de ser a responsável por tudo. Não sabia mais o que fazer. Eu tentava falar, tentava explicar, mas as palavras pareciam não ter mais valor. Ela já havia decidido. Foi então que, em um impulso de revolta, mamãe resolveu me enviar para o convento que ficava ali perto. Você precisa se consertar, ela disse com firmeza. Lá você aprenderá a ser uma boa mulher, longe de tudo isso.
Eu não acreditava no que estava ouvindo. Como ela podia achar que eu estava errada? Como ela podia acreditar que eu precisava ir para um convento, como se a culpa fosse minha? Eu só queria ser ouvida, só queria ser protegida. Mas mamãe, sem nem olhar para mim, fez as malas e me mandou para o convento, como se fosse a única solução. Ela parecia seguir o que Antônio dizia, acreditando que eu precisava de disciplina, que eu precisava mudar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mamãe não me via mais como filha. Ela via apenas o que Antônio queria que ela visse. O convento era um lugar de silêncio e oração, onde eu seria isolada, longe de tudo e todos. Eu, uma adolescente que mal sabia como lidar com a vida, fui forçada a entrar naquele lugar, como se fosse um castigo, como se a culpa fosse toda minha. Mamãe acreditava que eu iria me corrigir lá. Não sabia se deveria chorar ou gritar. O vazio dentro de mim parecia maior do que nunca. Eu sentia que estava sendo jogada em um lugar onde ninguém me entenderia, onde o único objetivo era me afastar de tudo que me causava dor. E o pior de tudo era que minha própria mãe acreditava que eu era o problema, acreditava que eu precisava ser consertada. Eu estava perdida, sem saber o que fazer, mas algo dentro de mim, ainda pequeno, ainda cheio de esperança, me dizia que eu não podia desistir. Capítulo 4. O convento e a primeira surpresa. Quando mamãe me mandou para o convento, eu imaginei que seria igual a tudo o que eu já havia ouvido falar. As pessoas falavam dos conventos como se fosse um lugar muito rígido, sem liberdade, onde as freiras eram duras e as regras eram feitas para punir. Eu pensava que seria mais um lugar onde eu me sentiria perdida e sozinha, como me sentia em casa, sem ninguém para me proteger. Mas, ao contrário de tudo o que eu imaginava, esse convento era diferente. Logo que cheguei, fui recebida pela Madre Carminha. Ela me olhou com um sorriso tranquilo e me falou com tanta educação e gentileza que eu quase não conseguia acreditar. Ela não foi dura como eu pensava que seria, e o ambiente ao redor de mim também não era como eu esperava. O convento era calmo, silencioso, e apesar de ser um lugar cheio de regras, a maneira como as freiras tratavam a gente era acolhedora. Eu esperava encontrar um lugar frio e distante, mas, por incrível que pareça, tudo parecia ser bem diferente. Madre Carminha me fez sentir que eu não estava ali por castigo, mas porque era um lugar onde eu poderia encontrar paz. Ela foi muito gentil comigo, me explicou tudo com calma e me fez sentir que não estava sozinha. Eu comecei a perceber que esse convento não era como os outros que eu já ouvira falar. Não era um lugar de punição, mas de acolhimento. Claro que havia regras, como em qualquer lugar, mas eu não sentia medo delas. Pelo contrário, as regras eram mais para ajudar a manter a paz, o silêncio e a ordem, coisas que eu realmente precisava naquele momento. Madre Carminha, com sua paciência e bondade, foi quem me ajudou a entender que ali eu poderia finalmente começar a me sentir em paz, depois de tanto tempo de medo e sofrimento. Ela me ensinou a ver a vida de uma forma diferente, a valorizar os momentos de tranquilidade, e aos poucos comecei a acreditar que talvez eu pudesse sim encontrar um caminho para a cura. Capítulo 5. O passado que não ia embora. Os dias no convento passavam lentamente. A rotina tranquila, as orações e os momentos de paz pareciam ajudar, mas o trauma que eu carregava não saía da minha cabeça. Todos os dias, mesmo com o silêncio do convento ao meu redor, as lembranças do que meu padrasto tinha feito voltavam, como uma sombra que não se afastava. Eu tentava seguir em frente, mas sempre havia um momento, no silêncio da noite ou na solidão de um corredor, que o medo e a dor voltavam com força. Eu pensava que o convento seria um lugar onde eu poderia escapar de tudo isso, mas, por mais que tentasse, meu passado não me deixava em paz. Os momentos que passei com meu padrasto, a dor que vivi, tudo aquilo continuava martelando na minha cabeça. Eu ficava em silêncio, tentando esconder o que sentia, mas havia algo dentro de mim que gritava para ser ouvido. Madre Carminha, com seu olhar atento, começou a perceber que eu não estava bem.
Ela me via caminhando pelos corredores, com os olhos baixos e a expressão triste, e algumas vezes, quando passava perto de mim, via-me chorando sozinha no canto, sem conseguir controlar as lágrimas. Ela sabia que algo estava errado, sabia que a dor que eu carregava não era apenas uma lembrança passageira. Em um desses dias, ela me encontrou no corredor, perto da capela, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Lúcia", ela disse com suavidade, "você está sofrendo, não é? Eu vejo isso em seus olhos. Se precisar de ajuda, estou aqui para te ouvir." Eu fiquei em silêncio por um momento. As palavras estavam presas na minha garganta. O medo de ser julgada, o medo de ser vista como fraca, me impediam de falar. Mas, ao olhar para os olhos amáveis de Madre Carminha, algo dentro de mim quebrou. Eu queria falar. Eu queria contar o que estava acontecendo na minha mente, o que me fazia sofrer tanto, mas eu não sabia como começar. Eu não sabia se estava pronta para compartilhar tudo, mas sentia que, talvez, ali, no convento, com a paciência e o carinho de Madre Carminha, eu poderia finalmente começar a aliviar um pouco o peso que carregava dentro de mim. Capítulo 6. O alívio de falar. Eu não aguentava mais guardar tudo dentro de mim. Quando Madre Carminha me viu chorando no corredor, ela me chamou e, dessa vez, algo dentro de mim quebrou. Eu estava tão cansada de esconder o que sentia que comecei a falar tudo de uma vez só. Com a voz tremendo e as lágrimas caindo, contei a ela o que meu padrasto Antônio tinha feito. Falei de tudo que ele fez comigo, do medo que eu sentia e do quanto me sentia sozinha. Cada palavra parecia como se eu estivesse tirando um peso enorme de dentro de mim, e eu não sabia mais como parar. Madre Carminha me ouviu com muita atenção, sem me interromper, apenas me olhando com uma expressão cheia de compaixão. Quando terminei de falar, eu me senti exausta, como se tivesse corrido por horas. Eu estava com medo de que ela não acreditasse em mim ou de que me culpasse por tudo o que aconteceu, mas ela não fez isso. Quando terminei, ela olhou para mim com um olhar sério e disse: "Lúcia, o que você me contou é uma coisa muito grave. Ninguém, nunca, pode fazer isso com você. Esse homem não pode ficar solto fazendo essas coisas." Eu fiquei surpresa com o que ela disse. Ela não me culpou, não me julgou como eu temia. Ela acreditou em mim, e isso me fez sentir uma paz que eu não sentia há muito tempo. Madre Carminha me disse que ia me ajudar. Ela não ia deixar isso passar, que ela ia fazer tudo o que fosse necessário para que meu sofrimento tivesse um fim. Eu senti uma esperança que eu não sabia que existia dentro de mim. Finalmente, eu não estava mais sozinha. Ela me prometeu que faria o que fosse certo, que ela não iria deixar meu padrasto continuar com essa maldade. Eu não sabia o que ia acontecer a seguir, mas, pela primeira vez, eu acreditava que as coisas poderiam melhorar. Capítulo 7. A luta pela verdade. Depois que Madre Carminha me ouviu, senti pela primeira vez que poderia ter esperança. Ela me garantiu que faria tudo para me ajudar, que não deixaria o que meu padrasto fez passar em branco. Eu sentia que algo estava começando a mudar, mas o medo ainda estava em mim. Nunca imaginei que a minha história pudesse ser ouvida por outras pessoas. Mas, com a ajuda de Madre Carminha, eu sabia que tinha que tentar. No dia seguinte, Madre Carminha falou com outras freiras e, com a ajuda delas, decidiu buscar a ajuda de pessoas fora do convento. Elas foram até autoridades que poderiam me proteger e isso me fez sentir um misto de medo e alívio. Eu não sabia exatamente o que aconteceria, mas sabia que algo estava acontecendo. A cada passo que Madre Carminha dava, eu sentia mais esperança. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Quando mamãe soube o que estava acontecendo, ela ficou furiosa. Ela me acusou de mentir, disse que eu estava inventando tudo. "Antônio nunca faria isso. Ele sempre foi bom para você", ela gritou. Eu não sabia o que fazer, e a dor de ver minha mãe me rejeitando foi maior do que qualquer outra coisa. Parecia que ela ainda preferia acreditar nele a acreditar em mim. Madre Carminha não se deixou abalar pelas palavras de mamãe.
Ela continuou firme em sua decisão de me ajudar. A verdade precisa vir à tona, Lúcia, ela dizia. Mesmo quando mamãe não queria ouvir, a madre não parou de lutar para que eu fosse protegida. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher da nossa vila, Dona Perninha, era uma mulher que ficava ali no bairro, sempre curiosa com as coisas. Ela disse que tinha visto e ouvido coisas que ninguém mais sabia. Ela se aproximou de Madre Carminha. Ela sabia dos gritos que saíam de algumas vezes que eu não conseguia me segurar. Das vezes que via eu escondida no mato que era do lado da casa dela. Essa mulher, que estava cansada de ver o que estava acontecendo, decidiu falar. Ela sabia que se ninguém mais tivesse coragem, ela tinha que fazer a coisa certa. Com o testemunho dessa mulher, as coisas começaram a mudar. Madre Carminha usou a ajuda dela para reunir as informações e provas necessárias. Finalmente, a verdade foi sendo ouvida, e o que parecia ser um peso impossível de carregar agora começava a fazer sentido. Logo, a polícia foi chamada para investigar. Meu padrasto, Antônio, foi chamado para responder sobre o que ele fez. Eu sentia medo, mas também uma sensação de alívio que eu nunca imaginei sentir. Ele, que durante tanto tempo tinha causado sofrimento, agora teria que enfrentar as consequências dos seus atos. Eu sabia que a luta ainda não tinha acabado, mas sentia que finalmente estava no caminho certo. Capítulo 8. A confissão do padrasto. Depois de toda a confusão e o apoio de Madre Carminha, as coisas começaram a tomar um rumo que eu nunca imaginei. Quando meu padrasto foi chamado pela polícia, meu coração batia forte. Eu sabia que aquele momento era crucial, que finalmente ele teria que encarar o que fez. A polícia estava disposta a ouvir tudo e a investigar o que acontecia em nossa casa. Eu sabia que, ao ser interrogado, ele teria que falar a verdade. No entanto, a polícia lhe ofereceu um acordo. Caso ele confessasse o que havia feito, a pena dele seria diminuída. Eu não sabia o que pensar sobre isso, mas de alguma forma sabia que aquilo era a chance de a verdade vir à tona. O que aconteceu em seguida foi um choque para todos. Antônio, o homem que sempre me fez sentir medo, finalmente confessou. Ele disse à polícia tudo o que fez comigo, sem esconder nada. Foi um alívio, mas também uma dor enorme. Ouvir aquelas palavras, sabendo que ele não estava mais escondendo o que fez, me fez sentir uma mistura de tristeza e alívio. O que antes era um segredo sufocante, agora estava sendo revelado, e eu não sabia como me sentir. Mas o pior ainda estava por vir. Quando mamãe soube da confissão dele, ela ficou completamente arrasada. Eu a vi perder as forças. Ela se sentou, pálida, sem acreditar no que ouvia. Ela não podia entender como ele, o homem com quem se casou, tinha feito isso. O olhar dela, cheio de dor e de desilusão, me cortou o coração. Eu queria correr até ela, abraçá-la, mas sabia que as palavras eram mais fortes do que qualquer abraço que eu pudesse dar. Ela me olhou, com os olhos cheios de lágrimas, e a única coisa que ela conseguiu dizer foi: "Como você pôde, Antônio? Como você pôde fazer isso com a minha filha?" Foi a primeira vez que vi mamãe tão quebrada, tão desfeita. Ela estava tão confusa, tão perdida, que eu sabia que ela não sabia como lidar com a verdade. Eu, por um momento, me senti culpada por tudo aquilo. A dor que eu sentia agora se misturava com o sofrimento dela, mas ao mesmo tempo senti que, finalmente, a verdade estava sendo dita. E isso era o que mais importava. Capítulo 9. O perdão e o fim de tudo. Após a confissão de Antônio, mamãe ficou completamente perdida. Eu podia ver a dor e a confusão em seus olhos, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Ela nunca imaginou que o homem com quem se casou, aquele com quem dividiu tantos anos, fosse capaz de fazer o que ele fez. Era como se ela tivesse sido enganada por muito tempo e a culpa que ela sentia por ter acreditado nele a consumia. Ela se aproximou de mim, com as mãos tremendo e a voz baixa. "Lúcia, minha filha, me perdoe. Eu falhei com você. Eu não vi. Eu te deixei sozinha. Como pude acreditar nele? Como pude achar que você estava mentindo?
As palavras de mamãe, embora cheias de arrependimento, me tocaram profundamente. Eu sabia que ela estava sofrendo, e mesmo com toda a dor que eu sentia, um pedaço de mim queria acreditar que ela realmente me via agora, que ela finalmente entendia. Mamãe me abraçou, mas eu não sabia como responder. A dor de ver minha mãe com tanto arrependimento me fez sentir ainda mais confusa. Eu queria que ela tivesse me defendido antes, queria que ela tivesse me visto antes. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava tentando se redimir, que ela estava tentando ser a mãe que eu tanto desejava. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Mamãe começou a sentir algo muito forte. Nojo de Antônio. Ela não conseguia mais olhar para ele, não conseguia mais ouvir seu nome sem sentir um arrepio. O homem que ela pensava ser bom agora era apenas um estranho que ela desejava que sumisse da sua vida para sempre. Ela não queria mais saber dele. As palavras de repulsa de mamãe eram claras. Que ele apodreça na cadeia. Ele não merece mais nada além disso. Ele nunca deveria ter feito o que fez. A partir daquele momento, mamãe começou a deixar Antônio para trás. Ela não falava mais dele, não queria saber de nada relacionado a ele. Para ela, ele deixou de existir. O homem com quem ela tinha compartilhado sua vida agora não passava de uma lembrança suja, alguém que ela preferia esquecer, e de fato, ela começou a afastá-lo da sua vida de vez. A dor de ter sido enganada por ele parecia ter se transformado em raiva, e finalmente ela estava pronta para enfrentar o que restou de sua vida sem ele. Eu vi minha mãe mudar diante dos meus olhos, deixando para trás o homem que tanto acreditou, mas que agora ela via com total desprezo. Ela desejava que ele pagasse pelo que fez, e mesmo sem saber o que o futuro nos reservava, eu sabia que mamãe estava começando a se reconstruir, apesar da dor que ainda carregava. Capítulo 10. O fim de Antônio. Passaram-se 2 meses desde que tudo mudou em nossas vidas. 2 meses desde que a verdade foi finalmente revelada, desde que mamãe começou a se afastar de Antônio e ele foi preso. A dor que ele causou ainda estava muito fresca em nossas memórias, mas de alguma forma a vida parecia começar a seguir em frente. No convento, eu estava aprendendo a lidar com o peso do que acontecera, e mamãe aos poucos tentava se reconstruir, apesar de tudo. Então, em uma manhã chuvosa, recebemos uma notícia que nos pegou de surpresa. Antônio havia falecido na cadeia. A notícia chegou como um golpe, sem aviso, sem explicações. Ele estava morto, e de repente, tudo o que tínhamos vivido com ele parecia não fazer mais sentido. O que teria acontecido? Como ele tinha morrido? Ninguém sabia a verdade. E até hoje, esse assunto nunca foi desvendado. Eu e mamãe ficamos em silêncio, sem saber o que pensar. Por um lado, havia uma sensação de alívio. Ele estava pagando pelas coisas que fez, e isso nos trouxe uma paz silenciosa, embora eu soubesse que nunca seria suficiente para apagar a dor que ele causou. Mas por outro lado, havia uma dúvida, uma curiosidade que nunca conseguimos responder. O que realmente aconteceu naquela prisão? Houve muitos boatos. Algumas pessoas diziam que ele havia sido agredido pelos outros presidiários, que a raiva contra ele havia sido tanta que acabaram com sua vida. Outros falavam que ele teve um surto, algo relacionado ao peso da culpa, e acabou falecendo sozinho. Mas nada disso foi confirmado. A verdadeira causa de sua morte nunca foi dita de forma clara, e por mais que tentássemos entender, o mistério permaneceu, assim como tantas outras perguntas que nunca teriam respostas. Mamãe, embora aliviada com a notícia, não sabia como reagir. O homem que um dia foi seu marido, e agora, apenas uma lembrança dolorosa, tinha partido de forma tão repentina, e isso a deixava ainda mais perdida. Mas ao mesmo tempo, eu podia ver nos olhos dela que, em algum lugar, havia um pequeno alívio, talvez até uma sensação de justiça. Ele não estava mais em nossas vidas, e de alguma forma, isso nos dava um novo começo. Para mim, a morte de Antônio foi um capítulo encerrado, mas o mistério de sua partida ainda ecoa em minha mente.
Eu nunca soube ao certo o que aconteceu, e talvez nunca saiba. O que importa agora é que depois de tanto sofrimento, começamos a encontrar nosso caminho, longe da dor e do medo que ele causou. Capítulo 11. O retorno para casa. O tempo foi passando, e a vida, com todas as suas dificuldades, começou a se ajustar. No entanto, a tranquilidade que eu havia encontrado no convento foi interrompida quando uma nova preocupação apareceu. Mamãe começou a se sentir muito mal. Ela sempre foi forte, mas algo na sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Ela ficava fraca, cansada, e a tristeza que ela carregava parecia só aumentar. Quando me contaram sobre seu estado de saúde, meu coração apertou. Eu sabia que não podia mais ficar distante dela. Eu sentia que meu lugar agora era ao lado de mamãe, e que apesar do pouco tempo que eu passava no convento, eu precisava sair para cuidar dela. Foi uma decisão difícil, porque eu sabia que deixaria o único lugar que me trouxe paz nos últimos tempos, mas mamãe precisava de mim, e eu sabia que era minha responsabilidade estar ao seu lado. Antes de sair, fui até Madre Carminha, com o coração cheio de gratidão. Eu sabia que tinha que lhe agradecer, pois foi ela quem me acolheu, quem me ouviu e me deu forças para enfrentar o que nunca imaginei que poderia superar. Eu olhei para ela com os olhos cheios de emoção e disse, com a voz firme, mas carregada de sentimento: Madre, eu não sei como agradecer por tudo o que você fez por mim. O convento, sua bondade, me deram forças quando eu mais precisei. A senhora foi a luz quando eu estava perdida. Madre Carminha me abraçou com a mesma suavidade e cuidado com que sempre me tratou. Lúcia, ela disse, não tenho o que agradecer. Você é forte. Você superou mais do que imagina. Agora, cuide de sua mãe. Sua missão agora é estar com ela. E com certeza você vai fazer isso com tanto amor quanto fez por si mesma. Eu senti que, mesmo indo embora, levava comigo tudo o que aprendi ali. O convento me ensinou a ser mais forte, a acreditar em mim mesma e a nunca desistir, mesmo quando a dor parecia insuportável. Quando saí, ainda pude ver Madre Carminha lá, com um olhar sereno e acolhedor, como se ela soubesse que meu caminho agora estava me levando de volta para a casa, para a família. Eu estava pronta para enfrentar o que vinha pela frente, e apesar da dor de ter que deixar o convento, eu sabia que esse novo capítulo da minha vida era importante. Mamãe precisava de mim, e eu a amava, como nunca imaginei que poderia amar. O que quer que viesse, eu enfrentaria com coragem, assim como aprendi com as freiras, e principalmente com Madre Carminha. Capítulo 12. O fim de uma jornada. Quando voltei para casa, tudo parecia diferente. Minha mãe já não era a mulher forte e ativa que sempre foi. Eu sabia que agora era minha vez de cuidar dela, como ela sempre fez por mim. Nos primeiros dias, ela tentava se manter como antes, levantando-se sozinha, dizendo que estava tudo bem. Mas logo ficou claro que ela não tinha mais a mesma energia. Aos poucos, ela se tornava mais frágil, e eu via o cansaço no seu olhar, algo que eu nunca tinha visto antes. Eu comecei a cuidar dela com todo o meu coração. Ajudava-a a se levantar, a tomar os remédios, a comer. As coisas que antes pareciam simples para ela, agora precisavam da minha ajuda. Era difícil ver a mulher que sempre fora tão independente e forte precisar de mim para as coisas mais básicas, mas eu sabia que era meu dever estar ao seu lado. Os dias foram passando e a saúde dela continuava a piorar. Às vezes, ela se desculpava, como se fosse culpa dela. Desculpe, filha, por não ter sido a mãe que você precisava quando era pequena. Eu a abraçava e dizia, não, mãe, o que importa é que estamos juntas agora, e é isso que importa. Com o tempo, ela foi ficando ainda mais cansada. Já não conseguia levantar-se sozinha e passava mais tempo na cama. Eu ficava ao seu lado, lendo para ela, conversando sobre o que podia e sempre tentando aliviar o sofrimento dela de alguma forma. Ela viveu até os 78 anos, mas o peso dos anos começou a se mostrar.
Aos poucos, o que antes era uma mulher cheia de vida, agora era alguém que se esgotava. Mas, mesmo em seu estado mais frágil, ela ainda me olhava com tanto amor, e isso me dava forças para continuar. Eu a via e sabia que ela estava tentando aguentar o máximo possível. Foi num dia tranquilo, com a luz suave do sol entrando pela janela e o silêncio preenchendo a casa, que ela me olhou com um sorriso suave e quase em um sussurro disse: "Eu te amo, filha." E foi assim, com essas palavras de carinho, que ela se foi. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão até o último suspiro, sem dor, sem pressa. A dor da perda foi grande, mas também havia paz. A vida dela tinha sido difícil, mas ela me deu tudo o que podia, e agora ela descansava. Os anos que passei ao seu lado, cuidando dela, foram os mais importantes da minha vida. Eu sabia que, apesar de todas as dificuldades, o que realmente importava era o amor que compartilhamos no final, quando a reconciliação e o perdão finalmente se encontraram. Capítulo 13. O começo de uma nova jornada. Depois da morte de minha mãe, o vazio dentro de mim parecia impossível de preencher. Eu havia dedicado tantos anos a cuidar dela, e agora, sem ela, eu sentia como se um pedaço de mim tivesse partido. Mas a vida não parava. Eu sabia que precisava seguir em frente, não por mim apenas, mas por tudo o que ela me ensinou sobre força, resiliência e amor. Foi nesse momento, quando eu me sentia mais vulnerável, que um homem que já fazia parte da minha vida entrou de forma mais forte e clara. Moisés. Ele já estava presente em minha vida há algum tempo, mesmo antes de minha mãe falecer. Conversávamos sempre, e ele se tornou alguém em quem eu podia confiar. Moisés me apoiava nas horas difíceis, sempre com palavras suaves e uma presença calma que me dava conforto. Eu me sentia segura com ele, e aos poucos, a amizade entre nós se transformou em algo mais. Moisés não me pressionava, mas estava lá, me dando força quando eu mais precisava. Ele era gentil, atencioso, e com o tempo fui me permitindo acreditar que o amor poderia, sim, florescer depois de tanta dor. O que começou como uma amizade se transformou em um amor que até hoje é meu maior tesouro. Depois de tanto sofrimento, encontrei ao lado dele uma felicidade que eu não sabia que existia. Moisés se tornou meu apoio, minha razão para acreditar novamente que a vida poderia ser boa. E o mais maravilhoso de tudo é que com ele construímos nossa própria família. Hoje temos um filho de 47 anos e ele é a maior alegria das nossas vidas. Além disso, somos abençoados com 3 netos: Amanda, nossa neta querida, e Rodrigo e Carlos, nossos 2 netos, que trazem tanta alegria para a nossa casa. Ver meus netos crescendo é um presente que eu jamais imaginei que teria, e todos os dias eu agradeço por cada momento com eles. O amor que compartilho com Moisés é uma prova de que a vida, por mais difícil que tenha sido, tem uma maneira de nos trazer alegrias inesperadas. Hoje tenho minha família, e isso me dá forças para continuar, sempre com o coração cheio de amor e gratidão. Agora, ao olhar para trás, vejo tudo o que passei e tudo o que conquistei. Cada dor, cada lágrima, cada momento difícil me levou até onde estou hoje, com uma vida cheia de amor e gratidão. Minha jornada me ensinou que, apesar das perdas e desafios, sempre há algo bonito esperando no final. A superação e a cura estão ao nosso alcance, mesmo quando parece impossível. Com Moisés, construímos uma família linda, com nosso filho e nossos netos, que são a alegria do nosso coração. Cada dia com eles é um lembrete de que, mesmo nas maiores dificuldades, o amor e a esperança podem renascer. Hoje, tenho uma vida cheia de significado e de momentos felizes. E, a cada dia, sou grata por ter encontrado meu caminho de volta ao amor, ao perdão e à paz. O tempo me mostrou que a dor pode ser superada e que é possível recomeçar, não importa o que o passado tenha trazido. Minha história não é apenas sobre sofrimento, mas sobre como podemos nos curar,
crescer e, no final, encontrar a felicidade que merecemos. Agora, eu olho para o futuro com esperança, ao lado de Moisés e de nossa linda família. E embora o passado tenha sido difícil, sei que cada capítulo da minha vida me trouxe até onde estou hoje, com um coração cheio de amor. Se você se emocionou com a minha história e acredita que todos merecem uma segunda chance de recomeçar, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precise de uma mensagem de esperança. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para acompanhar mais histórias inspiradoras. E não se esqueça de comentar abaixo o que achou de minha história e deixa a cidade e estado de onde você está assistindo. Beijo, meus amores.